Gente, esse vídeo eu vou fazer. Eu estava em oração e aí o Senhor, ele falou muito comigo pra mim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo falando algo que eu vejo que acontece muito e isso me entristece muito porque eu vejo o quanto nós mulheres, nós temos o dom, né, de servir, nós temos o dom da maternidade, né? Então a gente automaticamente, a gente às vezes serve a nossa casa e a gente esquece de pedir ajuda, né? A gente tem uma facilidade muito grande de servir. E eu vejo que as mulheres, elas estão muito cansadas, né? As mulheres estão muitas vezes abandonando o balde, querendo abandonar o casamento, sobrecarregadas, porque muitas vezes colocaram a sua expectativa no marido e não em Deus. Gente, quando nós casamos e nós colocamos as nossas expectativas no nosso marido, e a expectativa que deveria ser em Deus, porque nós temos que ter uma clareza muito grande de que a gente casou com alguém, com um homem, né, imperfeito. Ele não é perfeito. Nós não somos perfeitas. E muitas vezes a gente casa e a gente serve, faz pela nossa família. E chega uma hora que a gente cobra do outro por aquilo que a gente entregou. A gente quer que o nosso parceiro compense aquilo que a gente fez pela nossa família. Só que isso não tem como acontecer. O nosso parceiro não tem como compensar tudo aquilo que nós entregamos. E aí a gente não aguenta, não consegue, se frustra. Então é muito desafiante nós olharmos para tantos casamentos que estão se acabando porque a expectativa tanto de um quanto do outro não está em Deus. E quando nossa expectativa que deveria estar em Deus está no nosso cônjuge, a gente se decepciona. Quando nós casamos, as minhas dores vêm à tona muito mais. Então, quando eu caso com o meu parceiro e fico com a minha visão, fico focada no meu parceiro, quando as minhas dores, elas vão ficar muito mais expostas quando a gente casa, né? Então, quando eu caso e fico com o meu olhar no parceiro, querendo fazer para o meu parceiro, ser para o meu parceiro, porque a gente tem uma necessidade de ser amada, inconscientemente a gente tem essa necessidade. Então, a gente quer de toda maneira, pode ser inconsciente, não consciente, a gente quer de toda maneira que o outro nos ame, que o outro, né, faça, né, nos compense por aquilo que a gente está fazendo, né? E quando isso não acontece, nós nos frustramos. Muitas mulheres perderam a sua identidade. De tanto fazer ali no casamento, elas perderam a sua identidade. Porque uma coisa é submissão a Deus e outra coisa é submissão ao homem. E as pessoas, elas se confundem. Elas confundem essas duas submissões. Nós devemos ser submissas a Deus. Eu casei com meu parceiro firmando um compromisso com Deus, não com ele. E, gente, eu confesso aqui pra vocês que eu tive muita dificuldade com isso. Esse assunto, ele arde no meu coração, gente. Ele arde no meu coração, porque eu passei por isso no meu casamento. E mesmo estando, né, com Deus ali, a minha expectativa estava no Ramon, não estava em Deus. De cara, assim, quando a gente casou, eu queria. Porque quando a gente casa, a gente quer que o outro supra as nossas dores. As dores que a gente carrega, os nossos traumas. E a gente vai se decepcionar, porque o outro, não foi ele que causou essas dores. Essa rejeição que você tem não foi seu marido que causou. E muitas vezes, como nós não estamos com os nossos olhos em Deus, com os nossos olhos fitos em Deus e não no homem, entendendo que o homem, ele é falho, ele vai falhar, ele vai nos magoar, ele vai nos decepcionar.
Quando nós não entendemos que o nosso marido é falho, nós estamos sujeitas a nos sobrecarregar. Nós estamos sujeitas a abandonar o barco. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai mais aguentar. Vai chegar uma hora que vai cansar. E a gente precisa entender o quanto antes que nós precisamos. Só em Deus nós teremos uma identidade. Só com Deus. Só Deus pode nos dar nos fazer ter um amor próprio, sabe? Só em Deus. Sozinha você esquece e esquece. Então, por isso que eu vejo tantos casamentos acabando. Tantos casamentos terminando. A mulher, ela tá sobrecarregada. A mulher tá culpando o marido por dores, por coisas que ele não causou nela, mas principalmente culpando o marido por aquilo que ela fez, por aquilo que ela entregou para a família. Querendo que o marido compense aquilo que ela entregou. Culpando o marido por isso. E aí, os homens também, eles estão confusos, estão se perdendo. Não estão exercendo autoridade de homem. Estão ficando homens passivos. Homens que estão muitas vezes se arrependendo, né, do casamento, achando que aquele casamento não tá valendo a pena. Então, há uma confusão muito grande, gente. Muito grande nos casamentos hoje em dia. E eu preciso que você ajude a compartilhar esse vídeo. Eu preciso que você ajude a espalhar isso, esse conhecimento. Porque, gente, às vezes na aula eu ouvi a Mirella contando um caso de que uma pessoa falou assim: nossa, tava 30 anos casada, mas o meu casamento não deu certo. Querendo terminar o casamento. Gente, 30 anos é muita coisa. 30 anos e você vem dizer que não deu certo. Como que não deu certo? Claro que deu. Deu certo 30 anos. Pode ser que você fez até aqui com a força do seu braço. Que você não colocou Deus no centro. Pode ser. Por isso que você tá cansado. Se perdeu de si mesmo. Gente, uma coisa é fundamental pra gente entender. No casamento, ele é primeiro Deus, depois eu, depois meu marido, depois os meus filhos. Mas o que acontece? As mulheres estão colocando primeiro o marido, depois os filhos, depois Deus, depois elas. Isso que está acontecendo. Eu preciso estar bem comigo mesma para cuidar da minha família. Eu preciso estar bem com a minha identidade para cuidar da minha família. Só que eu não vou conseguir se eu não estiver conectada em Deus primeiramente. O meu compromisso tem que ser com Deus primeiramente. O meu compromisso é com Deus, não é com o meu cônjuge. Quando eu tenho mais intimidade com Deus, gente, eu amo muito mais o Ramon. É incrível, gente, é incrível como isso pode acontecer. Quando eu tenho mais intimidade com Deus, eu amo mais Ele. Quando eu tenho mais intimidade com Deus, sabe aqueles compromissos que a gente tem no casamento, que a gente às vezes não tá muito afim, não tá muito com vontade. É como se o Espírito Santo... Filha, tem que ir, né? Filha, hoje, né, tem que fazer isso, tem que administrar a casa, tem que fazer. O Espírito Santo, ele vai te guiando, ele vai te ensinando. Tem coisas que o meu parceiro faz que às vezes eu não gosto, mas muitas vezes eu vou lá e falo: pai, você me deu esse marido, então resolva isso. Né? Faz ele, né? Sabe, Deus, acordar e falar: Deus, você me deu essas pessoas, você me deu essa família, você me deu essa casa. Eu preciso que o Senhor me ajude a conseguir administrar bem. Eu preciso da sua ajuda. E Deus, ele é vivo, gente. Ele não é um Deus morto. As pessoas esquecem que Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Não é um Deus morto. Ele nos auxilia, nos ajuda nas nossas dores. Só que enquanto você focar no seu marido, fazer as coisas pro seu marido, esperando que ele compense, esperando que ele vá suprir o seu vazio, as suas dores, aí não vai dar certo. Aí não vai sustentar. Aí vai ser pesado mesmo. A sua confiança tem que estar em Deus. Você precisa colocar Deus no centro.
Deus precisa estar no centro. Você precisa colocar você em primeiro. E ser submissa sim ao seu marido. Mas uma submissão em Deus, não uma submissão humana. Porque muitas mulheres acabam se submetendo a homens e acabam se anulando. Que não é a submissão a Deus. A submissão a Deus não é assim. E aí há uma grande inversão. E aí não sustenta. Mulheres, você precisa colocar Deus em primeiro e depois você. Você precisa ser prioridade. É muito difícil para nós mulheres cuidarmos da casa, trabalhar e ainda cuidar de nós mesmas. É muito difícil. Então, por isso, você precisa pedir ajuda para o seu marido. Você precisa pedir ajuda para o seu marido e falar, amor, eu preciso que você lave a louça hoje. Ontem mesmo foi, à noite. Eu lavei os calçados, limpei, passei na casa e falei pro Ramon, amor, você podia lavar a louça, né? Pra não deixar essa louça na pia? Sim, tudo bem. Sabe? É preciso haver diálogo, a gente precisa saber pedir, a gente precisa saber ser cuidada, a gente precisa saber ceder, porque nós fazemos muito bem a tarefa de servir, de fazer, né? De ser mãe. Muitas mulheres estão colocando os seus maridos como filhos, e ele não é o seu filho. Né? Então, e aí o que acontece? Quando a gente vê o nosso marido como filho, a gente não tem tesão pelo filho. Então, cada um precisa estar no seu lugar, na sua ordem. Você não pode cortar essa ordem, né? O seu marido é o seu marido. Você precisa ter diálogo, saber conversar, saber se expressar, né? E entender que um casamento ele é para crescimento, não é para apodrecimento. É para crescimento, não para apodrecimento. Muitas pessoas, em vez de crescer, apodrecem, né? Eu vou ficar por aqui, porque tá já grande esse vídeo, e eu espero que o que eu quero passar para você, a mensagem que eu senti que Deus quer passar aqui nesse vídeo, seja passada, e para quem precisar receber, se você sentiu que alguém precisa dessa mensagem, passa, gente. A gente precisa compartilhar essa mensagem, a gente precisa, assim, ó, é uma necessidade nos dias de hoje. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua casa, o seu casamento, que Deus fortaleça a sua identidade, que você saiba que você é filha, que você é amada, que você pode ser imperfeita, que você não precisa ser perfeita. Que mesmo assim você vai ser amada, mesmo sendo imperfeita. Que Deus te ama do jeito que você é. E você pode sim ser imperfeito do seu jeito, seu marido não precisa ser perfeito o tempo inteiro. Né? E que você tenha essa identidade restaurada, que você tenha convicção de quem você é em Deus. Amém? E que nada roube essa identidade, que nada roube essa consciência. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.